Estamos de volta com o programa Pense em Saúde, hoje falando sobre cuidados com os rins, saúde do seu rim. E para participar conosco o nefrologista Dr. Milton Soares Campos Neto, a nefrologista pediátrica doutora Débora da Cruz Cerqueira, coordenadora do Serviço de Nefrologia Pediátrica do Hospital Infantil São Camilo, e o nefrologista Dr. José Augusto Menezes da Silva, diretor do Núcleo de Nefrologia de Belo Horizonte, todos médicos cooperados da Unimed BH. E você já sabe, para participar é só ligar para 3209-0119 ou enviar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. E no bloco anterior a gente finalizou falando sobre a importância da hidratação e eu fiquei de perguntar para a doutora Débora, criança às vezes esquece de beber água, adora um suco, adora um Toddy, esquece da água. A mãe, isso infelizmente é a importância da mãe na vida da criança ou dos outros familiares, né? Tem que incentivar a água, porque a água não tem sabor, né? Então, a gente tem que incentivar a criança a beber água. E o parâmetro que eu uso é o mesmo do doutor aqui. Eu falo para a mãe observar a coloração da urina da criança. Então, a urina está clara, é porque a hidratação está adequada, né? Certo. Então, isso é muito importante para a criança, criar o hábito de beber água. E a mãe está em cima para observar isso. Agora, eu queria falar só sobre duas substâncias. Primeiro é uma que, sim, todo mundo quando tem pedra no rim, para de comer tomate. E a segunda, todo mundo que tem problema no rim ou começa a ter infecção urinária, busca o cranberry. Eu quero saber aqui o que realmente tem fundamento, doutor José Augusto. Primeiro, tomate. Tomate é mito. É mito? Não precisa cortar tomate. Totalmente mito. Não tem nada a ver tomate causar cálculo renal, né? Até pelo contrário. O tomate, como todas as frutas, é muito bem-vindo na prevenção de cálculo renal, principalmente as frutas cítricas, porque elas vão ser metabolizadas e aumentar o citrato na urina, que é um inibidor, aquilo que o Dr. Milton falou, que é o inibidor da formação dos cristais. É o que ajudaria, de alguma forma, a diluir, né? o citrato. Exatamente, e o citrato é rico em frutas. Então, alimentar muitas frutas, né, ajuda muito, né, na prevenção de cálculo renal. Então, tomate é mito. Couve também falam que é mito. Existem vários mitos em relação a isso, né? Na verdade, o que não é bom para os rins e principalmente para formar cálculo renal seria o excesso de sal e o excesso de proteína animal, né? Tá. Então, esses dois realmente podem provocar a formação de cálculo renal e outras doenças renais também. E a nossa alimentação ela é bem baseada no excesso de proteína e muito sal. O hábito do brasileiro, nós já fizemos até um trabalho com relação a isso, e a gente observou que o brasileiro come um excesso de sal, em média 12 a 14 gramas de sal por dia. Quando o ideal seria? Né? Abaixo de 6. Né? É mais que o dobro, né? E também um excesso de proteína. O brasileiro adora um churrasco. É verdade. E churrasco é exatamente o excesso de proteína e o excesso de sal. Né? Exato. Então, isso aí, realmente, o churrasco é bem-vindo, mas com moderação, de vez em quando, não com uma frequência muito intensa que às vezes a gente vê pessoas fazendo. E, doutor Milton, eu passo para você a pergunta do cranberry. Realmente ele ajuda nas infecções urinárias ou algum problema renal? O cranberry tem algumas substâncias que ela dificultam a penetração da bactéria dentro da parede, dificultam a proliferação bacteriana. Agora, para poder fazer um efeito, a ingestão de cranberry tem que ser talvez meio a 1 litro por dia. De suco? De suco de cranberry. E ainda não há muita evidência. Em termos de evidência científica, ele pode contribuir em alguns casos, mas não pode ser considerado uma recomendação generalizada. Mas faz bem, né? Pode ser tomado. Não necessariamente, a gente tem que ter cuidado. Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, isso aí é um produto natural, se não fizer bem, mal não fará. Não, isso não é muita verdade, né? O cranberry, por exemplo, pelo fato da pessoa, para realmente fazer um efeito de prevenção de infecção urinária, tem que ser numa quantidade maior. Certo. E o cranberry é muito rico em oxalato também. E se a pessoa toma isso muito e não toma uma quantidade de cálcio suficiente, concomitante ao suco de cranberry, ele vai absorver uma quantidade excessiva de oxalato pela luz intestinal, o que vai levar à formação de cálculo renal.
E esse cálculo renal pode provocar mais infecção. Então, às vezes, é um tiro que entra pela culatra. Fato é, não deve ser. Infecção urinária pode estar por trás de uma coisa mais severa, uma coisa mais séria. Então, qualquer tipo de prevenção, de atitude, ela tem que ser tomada com orientação médica. E depois de uma análise da causa, né? De preferência com um médico que entenda e consiga fazer as análises e os exames necessários. Tá, eu acho interessante isso porque o que ficou claro aqui pra gente é da importância de uma investigação a partir do momento que o alarme foi, né, acendeu aquele alarme ali, você teve pedra no rim, então vamos começar a investigar a causa. Agora, nós vamos conhecer a história da servidora pública Thalita. Ela tinha diabetes e acabou tendo falência renal. Ela passou por transplante de rim e de pâncreas. E nós vamos então conhecer a história dela. Ela vai nos contar como foi. Vamos lá. Eu descobri em março de 2013, quando eu estava fazendo exames de rotina, porque eu já fazia o tratamento para acompanhamento do diabetes tipo 1, que eu era portadora, e nesse exame deu uma alteração grave, uma alteração grande, apesar dos exames anteriores nunca terem mostrado nenhum tipo de alteração. A creatinina normal dela é até mais ou menos 1,2 para mulheres, né? E aí o meu estava na época uns 5, já estava muito alterado mesmo. Logo que eu comecei a fazer o tratamento, teve um episódio assim muito agudo, eu realmente enchei de não conseguir colocar o pé no chão mesmo, porque o inchaço estava tão grande que estava apertando o nervo da perna e tal. E aí eu fui hospitalizada. Eu fiz a hemodiálise durante 1 ano e meio. Logo depois eu fiz o transplante, né? Fazia hemodiálise 3 vezes por semana, 4 horas a cada dia, né, que eu ia. Já que a causa primária da doença renal foi o diabetes, se eu continuasse diabética e fizesse somente o transplante de rim, a chance desse rim também se tornar um rim doente por conta do diabetes era grande. Então fez do rim e do pâncreas, e aí hoje eu também não sou diabética mais, eu sou euglicêmica. Tem quase 8 meses que eu fiz o transplante, e nesses 8 meses eu falo, minha vida mudou da água para o vinho. Hoje, como não faço hemodiálise, mas nesse aspecto a saúde está bem melhor, né? Fora a disposição que tem mesmo, tá? E o fato de não estar diabética mais também ajuda muito, né, nisso tudo. Se eu precisasse algum dia fazer novamente o transplante, faria novamente todo o processo. Se eu tivesse que entrar na fila de novo, tudo de novo. Porque é realmente muito diferente do que eu vivia antes. Eu gostaria que vocês comentassem o depoimento, né, de uma pessoa que ela teve, parece um quadro forte, né? Ela falou da creatinina, depois ela falou do inchaço. Eu gostaria que cada um comentasse ou salientasse o que acha mais importante no depoimento dela, Dr. Milton. Ela comentou inicialmente mostrando a questão da creatinina, a importância da creatinina como um fator de marcação de funcionamento dos rins. É importante entender que a creatinina é uma substância natural do corpo humano, ela é produzida pelo músculo, então não é tóxica, ela não faz mal. Mas a creatinina, naturalmente nós produzimos ela, só que cabe ao rim a tarefa de retirar essa creatinina do corpo humano e eliminar na urina. Então, uma vez que você tem uma creatinina elevada, não é sinal que ela faz mal, é sinal que o rim não está conseguindo retirar de maneira adequada a creatinina e outras substâncias que também ela marca. Então, significa que a capacidade do rim de filtragem está reduzida. É importante entender que a pessoa que precisa fazer hemodiálise, ela perdeu mais de 95% dos rins funcionantes. Então, quando tem em torno de 5% ou menos de 5% que entra em hemodiálise, que aí o organismo já fica completamente intoxicado e, portanto, ele precisa de uma filtragem, de uma depuração artificial, que é a hemodiálise que consegue fazer isso. Que ela até falou, então vamos entender melhor o que é isso. Mas algum outro comentário que você acha importante salientar, doutora Débora? Eu acho importante, no meu caso, a mãe, o familiar, detectar quando a criança tem uma chance dela ter uma doença renal crônica, né? Então, a criança que aparece com edema... Fica inchadinha. Fica com... Acorda com o olhinho... né? Ela acorda, o olhinho está todo inchadinho, fechado. A criança que tem a cor da urina diferente. A criança que não está crescendo. A família toda é alta e a criança não cresce. Então, ela pode ter uma função renal alterada. A criança que aparece com uma anemia. Tem anos que ela trata com ferro e não melhora.
Então, vai lá, vai no médico e fala, pô, será que é só o ferro mesmo que está alterado? Vamos fazer um exame de urina, vamos fazer um exame de função renal. Então, no meu trabalho, eu tenho que fazer a prevenção da doença, para ela não chegar no transplante, para ela não chegar na doença renal crônica terminal, no estágio terminal, que ela tem que fazer um transplante, né? Que ela tem que ir para uma hemodiálise, né? Que ela tem que fazer uma diálise pelo peritônio, pela barriguinha, né? Então, a gente tem que focar na prevenção. Certo. Então, o meu trabalho é a prevenção da doença. Algum comentário? É muito interessante o depoimento dela, porque ela fala exatamente isso tudo que nós falamos até agora, né? Ela falou da creatinina, da importância da creatinina, ela é portadora de diabetes, e como eu disse, diabetes hoje é uma das principais causas de pessoas que fazem hemodiálise, né? Seria hoje a principal causa, depois vem a hipertensão e depois vem as outras causas, as nefrites, como o Dr. Milton falou, né? Mas o diabetes, então quem tem diabetes é um fator de risco muito grande para que evolua com a doença renal crônica e culmine com a necessidade de fazer hemodiálise, né? Assim como a hipertensão. E é por essa razão que a doença renal crônica hoje é considerada a epidemia do século XXI. Por quê? Diabetes e hipertensão arterial são extremamente prevalentes na população mundial. Por isso que existe, inclusive, a comemoração do Dia Mundial do Rim, para alertar a população disso. E como essas duas doenças crônicas, degenerativas, culminam com a doença renal crônica, então existe uma possibilidade muito grande de um grande número de pessoas desenvolver a doença renal crônica. E é muito importante saber porque precocemente você tem condições de já iniciar um tratamento e muitas vezes retardar esta progressão para a doença renal crônica e aí a necessidade de fazer uma terapia renal substitutiva, porque, na verdade, a hemodiálise é uma das modalidades, né? O transplante é outra modalidade. São opções que hoje nós já temos para tratar a doença renal crônica num estágio já bastante já atingiu os avançado. 95% lá. Exatamente, né? Então, são essas etapas. Então, o conhecimento desses fatores de risco, como nós salientamos nos blocos anteriores, é extremamente importante. E aí está o depoimento da Thalita mostrando claramente o que nós acabamos de falar. Aliás, o conhecimento e o controle, né? Porque tanto hipertensão, como diabetes, como o próprio colesterol alto que você falou, essa síndrome metabólica toda, geralmente ela não dá sintoma. Ela não dá sintoma. Então as pessoas, mas eu tô bem, eu não sinto nada. Exatamente. Então, às vezes, não controla a doença adequadamente porque não sente nada, né? Então, daí a importância do controle a gente está vendo agora. As consequências pode ser daqui a pouco? Guarda o comentário, porque esse bloco esgotou o tempo. Lembra o comentário aí que no próximo bloco a gente volta, doutor Milton. Rapidinho. Estamos falando aqui sobre a saúde dos rins e alguns problemas que podem acontecer. E no próximo bloco nós vamos responder as perguntas que chegaram de casa. Então não saia daí que a gente volta daqui a pouco.